Enem 2009, cancelado, questão 30. Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos, ácidos monocarboxílicos alifáticos, de cadeia carbônica insaturada, com isomeria trans, apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com os isômeros cis. Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios é: opção A, se contiver bases nitrogenadas, estas devem estar ligadas a uma ribose e um aminoácido. Ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. As unidades formadoras desses dois ácidos nucleicos são chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo apresenta uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. As bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas. As púricas possuem dois anéis e estão representadas pela adenina e guanina. A pirimídica possui somente um anel e está representada pela citosina e pela timina. No caso da uracila, ela está presente somente no RNA. A pentose ou açúcar do RNA nós chamamos de ribose, por apresentar duas hidroxilas. Caso uma das hidroxilas não contivesse um oxigênio, seria desoxirribose, e aí pertenceria ao DNA. E o fosfato. O nucleotídeo, então, é a estrutura que forma esses dois ácidos nucleicos, por eles ficarem no núcleo da célula, e cada nucleotídeo é formado por 3 elementos: base nitrogenada, pentose ou açúcar e fosfato. Estamos nos referindo não aos lipídios. Opção A, portanto, incorreta. Opção B, se contiver sais, estes devem ser de bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais frequentes nos lipídios cis. Nos lipídios cis podemos encontrar o bromo, porém não o flúor. Os lipídios não apresentam esse átomo na sua composição, principalmente porque o flúor muitas vezes destrói as membranas celulares. Já o bromo é um átomo que poderá vir associado ao lipídio cis. Porém, como a opção B fala dos dois elementos químicos, esta opção está incorreta. Opção C. Se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, os grupos amino devem ser esterificados. As ligações peptídicas são ligações importantes para unir os aminoácidos, formando as proteínas. Não estamos nos referindo novamente aos lipídios, portanto, a opção C também está incorreta. Opção D. Se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. As gorduras saturadas são as gorduras sólidas, como por exemplo a banha. As gorduras insaturadas são as gorduras líquidas, como por exemplo os óleos. Os ácidos graxos possuem configurações. Configuração cis. Como exemplo, temos o ácido oleico. Há uma dupla ligação entre os carbonos e os ligantes de maior massa ficam do mesmo lado da cadeia. Esta configuração corresponderia à opção D. Vamos analisar outra configuração que nós chamamos de trans. A gordura trans se comporta como uma gordura saturada, aumentando o nível no sangue de LDL ou mau colesterol, que aumenta o risco de doenças cardíacas. No caso dos ligantes de maior massa, eles estão na configuração trans em lados opostos da dupla ligação entre os carbonos. A opção D está correta, porque faz referência a esses ligantes do mesmo lado da cadeia,
Vamos analisar a opção E. Se contiver polihidroxialdeídos ligados covalentemente entre si por ligações simples, esses compostos devem apresentar a estrutura linear. Polihidroxialdeídos são carboidratos e não lipídios. Opção E está incorreta. A opção D é a correta porque corresponde a uma configuração dos lipídios que é responsável por produtos alimentares saudáveis. Os lipídios são substâncias encontradas nas plantas e nos animais e que se dissolvem em solventes orgânicos não polares, como éter, benzeno, desempenham funções chaves no organismo, como servir de fonte e reserva de energia, constituem também a estrutura das membranas celulares e agem como hormônios. Questão encerrada.